E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Do Flamengo, que entre aspas começou, mas essa especificamente, esse capítulo, logo depois do jogo contra a Católica, na entrevista coletiva do técnico Paulo Souza, ele é perguntado sobre o Diego Alves. A situação ali seria que o Diego Alves teria pedido ou se apresentado para voltar a jogar, né? Teria dito que já está pronto e tal, e que queria voltar a jogar. Muito bem. Aí o Paulo Souza, ele explica que o Diego Alves não treina há muito tempo, etc e tal, e que no Flamengo, quem está há muito tempo sem treinar, não vai jogar. No mesmo dia ou no dia seguinte, o repórter da Globo, o Eric Faria, diz que, num programa do Sport TV, né, ele diz que a pergunta teria sido encomendada. Essa pergunta teria sido encomendada ali e tal, para que o Paulo Souza falasse sobre o assunto Diego Alves, e aí já é criado um enorme mal-estar. Depois disso, essa declaração do Eric Faria, do repórter, jornalista da Globo, o Paulo Souza, pela sua assessoria de imprensa, acredito eu, né? Ele faz essa publicação aí nas redes sociais, no caso aí no Instagram. Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação, apesar de receber vários pedidos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado, entre aspas, algum tipo de pergunta a um repórter. Muito bem, quem fez a pergunta, eu não me lembro o nome, mas coincidentemente foi outro repórter da Globo. Fred Uber. Fred Uber, é isso? Fred Uber. Depois disso. Do GE. Globo. Exatamente. Cobra o Flamengo pro site. E aí, depois, se eu tiver errado aqui no resumo, eu estou resumindo para a gente analisar. Se eu tiver errado, me ajudem e me corrijam. Mas depois disso, o Eric fez uma publicação também dizendo que não quis dizer isso, que o encomendar não era encomendar, que ele quis dizer que era uma sugestão, uma dica da assessoria de um assunto que queria, enfim. E ontem também, num programa no Sport TV, o Eric pediu desculpas pelo termo usado, está toda essa confusão. Houve uma reunião também ontem à tarde, né, com o Diego Alves, com o Diego Ribas, capitão, com o Paulo Souza e com dirigentes do Flamengo. É isso, né, Rafa? E com dirigentes do Flamengo, Spindel... Além de... É isso. O médico. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo, participou. O Márcio Tanuri, como disse a Mari, que é o coordenador médico do Flamengo, também participou. Além do Diego Ribas e do Everton Ribeiro, o William Arão, Rodrigo Caio, Davi Luiz, as lideranças do elenco do Flamengo junto com o Diego Alves. Elas, lideranças, né? Juntamente com o Diego Alves. Foi uma forma que o Diego Alves encontrou, ao meu ver, inteligentemente, de mostrar para o todo que os companheiros dele estavam do lado dele e que confiavam na versão que ele apresentou, de que em nenhum momento, na tal conversa com o Bruno Spindel, na terça-feira, dia do jogo, na hora do almoço, que nesse papo ele não disse para o dirigente que estava em condições de jogo. Porque foi isso que disse o Paulo Souza na coletiva. Insinuou o técnico do Flamengo que o Diego Alves melhorou depois de conversar com o Bruno Spindel. E ele nega isso veementemente. A conversa ontem foi, obviamente, a portas fechadas, mas o que se promete para amanhã, após a partida contra o Goiás, é um esclarecimento público, e eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade que nós estamos falando sobre isso, para até dizer para o fã de esporte, para o torcedor rubro-negro, que todo mundo precisa dessa informação. O torcedor precisa, nós que somos geradores de conteúdo e formadores de opinião precisamos, todo mundo quer a verdade dos fatos. Tomara que o Flamengo tenha resolvido ontem, internamente, equacionado essa questão. O Paulo Souza já disse a algumas pessoas que foi um mal-entendido, né? Tomara que tenha sido realmente um mal-entendido, que o Flamengo consiga recuperar o seu curso. Ninguém acha bacana, bonitinho, fofo. O Flamengo está em crise, muito antes pelo contrário. O que nós queremos, e eu falo por mim, acho que posso falar pelos companheiros, é falar do Flamengo dentro do campo. O Flamengo jogando bem, mal, analisando o desempenho da equipe, a performance dos jogadores, enfim, a perspectiva de temporada do Flamengo, que é muito boa. O Flamengo tem um dos elencos mais fortes do país, mas acaba que a crise criada pelo próprio Flamengo não dá para botar na conta de ninguém.
O torcedor do Flamengo não pode botar isso que está acontecendo na conta de ninguém. Foi o Paulo Souza quem introduziu este assunto na entrevista coletiva. E a partir do momento que o assunto é introduzido, você tem a desenvoltura, o desenrolar dos fatos. E nós chegamos a esse contexto. Não tivesse sido dada esta declaração na última terça-noite, não teria acontecido a resposta do Diego Alves em rede social, não teria acontecido a reação do treinador de goleiros, não teria havido a reunião de ontem, nada disso. Tudo advém de uma decisão do Paulo Souza de falar sobre um tema da maneira explícita como ele colocou. E a gente espera que isso seja equacionado e o principal é que todo esse extracampo não interfira no time dentro de campo. Você foi muito feliz, Abel, seu resumo foi perfeito, tivemos esse aditivo, né, em cima do Eric Faria sobre a declaração que depois ele deu e depois pediu desculpas. A gente tem aí vários elementos no entorno de um assunto e no final das contas, quem é impactado é o Flamengo. O Rafa, e durante a sua fala aí, você chegou a comentar, né, se o assunto estaria ou não resolvido. Para mim, está longe de estar resolvido. E eu não entendo, gostaria de ouvir a opinião de vocês, eu não entendo por que esse pronunciamento, essa entrevista, foi marcada para depois do jogo de sábado. Para mim, isso teria que ser feito ontem já. É o que o Diego Alves queria, né? Ele queria uma retratação imediata. O quanto antes. Eu não estou falando nem de retratação, eu estou falando da explicação. Eu entendo. Sim. Da explicação de todos falando. O Diego Alves falando, acho que você falou, né? Eu acho também que ele deveria falar. Os dirigentes, o Sim, Paulo Souza claro. de novo. Para mim, isso já teria que ter acontecido ontem, o quanto antes, ou hoje de manhã, hoje à tarde. Por que isso marcado para depois do jogo? O que ajuda? Para mim não ajuda em nada, porque isso vai ficar sendo falado, comentado, o assunto remoendo até depois do jogo. Para quê? Eu não entendo. Eu também não entendo, Abel, mas eu não entendo assim, não concordo com a decisão, mas eu sei porque ela é tomada. O Flamengo tem uma característica muito própria, isso é da gestão do Marcos Braz. A história do não tirar o foco do jogo. O Flamengo tem que jogar contra o Goiás, é preciso estar concentrado no jogo. Mas o foco já não está no jogo. Esse é o problema, já está feito. Sim, não tem nada que ele possa fazer que recobre o foco para o jogo. Eu concordo com você. Nós se eles falassem hoje, de repente, ou no máximo hoje de manhã. Desculpa, Rafa. Eu acho que se tudo fosse explicado e falado hoje, talvez o foco voltasse para o jogo. Ou estou errado? Diga aí, Rafa. Exatamente. Concordo com você plenamente, é isso. No lugar do Marcos Braz, eu teria feito a decisão de resolver isso logo hoje. Antes do treino, aí o treino acontece, a bola vai rolar no jogo de amanhã, um abraço. Mas ao fazer isso, o dirigente do Flamengo tem uma metodologia, uma filosofia muito peculiar dele, de que esse tipo de coisa não pode acontecer antes porque pode impactar no ambiente para o jogo. Quando na verdade é um fenômeno reverso, né? E pode envenenar dias e dias e horas e horas. Vamos combinar que timing não é o forte da diretoria do Flamengo, né? Principalmente nos últimos tempos aí, essa questão do momento certo para falar as coisas não está sendo seguida. Aliás, muitas coisas nem estão sendo faladas. Para voltar a treinar, para voltar a jogar na pandemia, lembra? Vem de longe. Timing, tudo errado. Né? E mais recentemente, o Jesus falou o que quis, ninguém falou nada. A questão do departamento médico, contestado frequentemente, também ninguém falou nada, e nessa o Paulo Souza até veio a público dizer que não era para falar mesmo. Então, tem um problema aí. Essa questão do foco do jogo, eu acho que nada tira mais o foco do jogo do que prolongar essa história. Aí sim você está tirando o foco do jogo. Aí você está concorrendo com o jogo. Você está dividindo. Né? E é uma atitude do Flamengo. Foi o Flamengo que já determinou quando e quem falará sobre esse caso, e concordo com o Rafa também. Falta um dos personagens principais dessa história. O Diego tinha que falar. Então, mas é delicado nessa situação, uma situação pós-jogo, o Diego se pronunciar. Eu entendo que ele... Você acha que ele não deveria falar? Não, eu entendo que mais um motivo para não ser depois do jogo. Pois é. Mas ele é o personagem principal da confusão. Mas imagina, o Diego não tem nem jogado, nem vem sendo relacionado. De repente você vai para uma coletiva pós-jogo com um jogador que provavelmente não vai jogar. Então, para mim, deveria ocorrer numa situação específica, talvez nem em conjunto com o Diego. O Diego, nesse caso, a princípio, o que parecia ser uma forçada de barra dele para jogar, foi um mal-entendido em que o Diego é a vítima da história. E aí ele pode se pronunciar até pelas redes sociais dele, ou até por um meio específico à parte dos dirigentes, da comissão técnica. Mas o que vai atrapalhar se ele falar também? Não,
Mas nesse caso, para mim, é uma situação estranha você colocar um jogador pós-jogo para falar que não estava envolvido na situação. Peraí, quando foi o jogo? Não, o jogo vai ser no sábado. Pós-jogo Goiás. Pós-jogo do Goiás, você tá falando. Pós-jogo do... Sim, ele não deve estar. Não. Mas isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. O que eu tô dizendo assim, não era para ser o pós-jogo. Pro Diego Alves falar hoje, junto com os caras. Hoje. E se faz um mau jogo? Eu não vou nem falar de resultado. Com futebol, você não pode brincar com fogo assim. E se faz um mau jogo? E se é um jogo que tem outras polêmicas? Já pensou o tamanho dessa bola de neve? O Breler, eu concordo. Eu entendi o que o Breler... Eu não estava entendendo. Eu entendi agora o que você quis dizer. É que eu pensei que você estava falando pós-jogo da Católica. Eu concordo com você, mas eu amplio. Não é que é ruim para mim, tá? Não é que para mim é ruim o Diego Alves falar pós-jogo contra o Goiás. Para mim é ruim todos. O assunto pós-jogo contra o Goiás, para mim, tinha que ser o jogo contra o Goiás. Sim. Eles tinham que falar antes. Hoje é sexta-feira, eles podiam ter falado ontem à noite. Podiam falar hoje de manhã, podiam falar hoje à tarde. Mas se a gente pensar... Não é só o Diego Alves. Para mim, não tem nada a ver. Uma semana que podiam ter falado disso. E se a gente pensar pelo lado do Diego Alves, se o que de fato ocorreu foi um mal-entendido e ele, em momento algum, pediu ou insinuou que queria jogar, quem deve satisfações é a diretoria e a comissão técnica. O Diego, nesse caso, ele precisa, de fato, receber uma retratação. Não é nem um pedido de desculpas, mas um esclarecimento que mostre que não houve nenhum pedido da parte dele. Então, nesse caso, aí a bola está com a diretoria e com a comissão técnica. E no caso do Paulo Souza, até o próprio fato, o Eric Faria depois esclareceu, o termo não é bem esse, né, de encomendar, mas é muito comum em coletivas de imprensa, Abel, você participou muito tempo, a gente que convive nesse meio, e muitas vezes a assessoria cantar uma bola de falar, você recebe uma dica, né? O treinador quer falar sobre isso e a gente, como jornalista, se ignora esse tipo de informação, a gente está negligenciando fatos e negligenciando até a atenção do público que merece esse tipo de esclarecimento. E é super... Desencomendar não é Não, é estranho, né? O termo, mas o que nesse caso poderia ser a aflição do Paulo Souza? O Hugo vai para o jogo, e só vai para o jogo porque o Paulo Souza não tem opção, e ele precisava explicar isso de alguma maneira, até para respaldar o Hugo, para não deixar o Hugo vendido, e o Hugo foi vaiado nesse jogo. O Hugo foi vaiado o jogo inteiro. Então, talvez o Paulo Souza quis se expressar para mostrar, poxa, não dava para colocar o Diego agora, mesmo existindo uma vontade dele, e essa, pelo menos pelo que passa a impressão, foi a informação que chegou ao Paulo Souza, desencontrada aparentemente, para mostrar, colocar em panos limpos. E eu entendo o lado do Paulo Souza, porque ele tem feito o papel, não só de treinador, mas de relações públicas, de gestor de crise, um papel que deveria ser da direção, que tem se omitido nesse momento. Esse é o fato. A direção do Flamengo está sendo omissa. Quem sai mais enfraquecido em tudo isso, na sua opinião? Não, para mim, quem sai mais enfraquecida e exposta é a diretoria do Flamengo. O problema é que não cai para a diretoria quando tem que acontecer alguma coisa, né? E o Paulo Souza não? Para o Paulo Souza, o que o torcedor precisa entender é que esse cara está precisando apagar um monte de incêndio e resolver um monte de bucha que não é exatamente dele. Mas o torcedor, pelo que a gente tem acompanhado, não está com essa visão, com essa paciência com o técnico, não. Porque o torcedor já ficou na bronca quando ele não tirou o Hugo. Sim. Eu concordo com você. Eu acho que a declaração do Paulo Souza, na verdade, a resposta do Paulo Souza, para mim, não foi o problema, porque eu, na verdade, admiro os treinadores quando eles desenrolam a pergunta. Então, eu não acho... A gente já criticou diversas vezes quando o treinador simplesmente respondeu não vou falar sobre esse assunto, ou não vou comentar, ou isso... Eu comentei ontem, para mim, a questão poderia ter sido evitada lá atrás, quando muitos jogadores estavam no DM e poderia vir o DM dar uma coletiva para explicar certas situações, e a do Diego é uma delas, até para tranquilizar o torcedor, não é nada grave, ou sim, vai precisar de mais tempo, ou não, Rodrigo Caio está bem, ok, aí acaba. Aí o Paulo Souza poderia falar, a gente já resolveu esse assunto, né? Os nossos médicos já falaram sobre esse assunto. Agora,
o tanto que é omissa essa diretoria, e já vem de toda uma sequência, para mim, eu estou com você, Não, mas é o grande foco. E aí é omissa em determinadas situações. Em outras, aparece para bater bumbo muito fácil. Quando interessa, né? O Landim é um presidente de ocasião, só aparece na boa. É só o torcedor perceber quando o presidente dá as caras. É ali véspera de disputar a final, quando o Flamengo tá bem, encaixa uma sequência de vitórias, aí dá entrevista exclusiva, vai para a Flá TV. E agora, que é um momento de posicionamentos contundentes. O momento exige uma presença da diretoria que não é só nos bastidores. Estamos dando respaldo, oferecendo estrutura. Não, é respaldo público. É chegar diante das câmeras, dar as caras, saber que estão sendo cobrados e cobrados justamente. O torcedor do Flamengo entendeu que os problemas são mais profundos, há uma responsabilidade da diretoria que ela não tem assumido. E com isso, ao não assumir publicamente que há problemas, que há ruídos, há falhas de comunicação, porque evidentemente estamos diante de uma delas. E isso vai ser explicado no sábado. Mas até por isso é necessário que esteja lá o presidente, o grande comandante, para mostrar que existe uma autoridade, que existe... Qual processo o Flamengo está fazendo para tentar reduzir o tempo de recuperação de jogadores, para aumentar o fluxo entre departamentos, o que o Paulo Souza agregou até esse momento em termos de processos, que foi prometido isso, que o Paulo Souza ajudaria a melhorar os processos do Flamengo. É necessário, e isso não tem que ficar só na boca do treinador, porque o treinador está pressionado, tem de ser a figura do presidente. E ao não comparecer nessa coletiva, para mim o Landim se omite mais uma vez. Esse é um momento de crise do Flamengo, a gente pode falar assim, e uma atrás da outra. E quando há um momento de crise e o principal gestor não dá as caras, isso para mim é omissão. Então, esse é o momento de assumir as broncas, assumir os BOs, e o Paulo Souza já tem assumido os dele. A gente sabe que o Flamengo ainda precisa... Mas ele não sai enfraquecido também, além da diretoria, o Paulo Souza? Por exemplo, a informação de que o Diego Alves teria exigido uma retratação e exigido retratação antes do jogo. Tem essa informação? Isso é normal? E a hierarquia técnico-jogador vai para onde? Abel, mas é normal isso? Mas às vezes essa retratação, ele não cobrou diretamente do técnico. Ele cobrou uma retratação Não, mas do é o clube. técnico que teria que fazer, é pro técnico. Não, mas... Se essa... Porque tem o Spindle envolvido no assunto. Então, quem falou foi o técnico. Fala sobre o Spindle. Mas o técnico A informação aparentemente chegou pra ele. recebeu a informação do Bruno Que Spindle. seja para a diretoria, é uma quebra de hierarquia. Ele sai arranhado Recebeu de na um relação... fisioterapeuta. Ele sai arranhado Isso. na relação com os jogadores. Acho que isso O técnico, né? complicado. Eu acho que sim. Respinga nele, Porque né? respinga Claro, nele. O Paulo Souza recebeu... É isso que eu estou dizendo. E me ocorrem dois pensamentos assim. Um é como tem mal entendido no futebol, né? Tudo é mal entendido sempre. E outra é uma frase do falecido Mas isso Rincon. que o Breler está dizendo. Não, Claro que é mal entendido, se os caras não aparecem para falar. E o falecido Rincon falava, o futebol tem muita fofoca. Fofoca. Como tem fofoca no futebol, né? E no Flamengo, então, tem muita tem fofoca. uma coisa e não é de importante hoje. a ser dita aí. Diga, Rafa. É o seguinte, se vocês parem para raciocinar com a lógica do enxadrista, né? Porque você tem a movimentação das peças e o jogo de xadrez é importante para desenvolver justamente a capacidade cognitiva de você enxergar além do fato. Um movimento simples que é costumeiramente efetuado no mundo do futebol, resolveria essa questão, a demissão do Paulo Souza, pensando com a lógica simplista dos dirigentes. Se não vejamos, o Marcos Braz, que é uma figura frequente em rede social, não aparece em nenhum momento para sair em defesa do trabalho do Paulo Souza desde o início. Você não tem manifestação de jogadores também nas suas entrevistas, nas suas redes sociais, saindo em defesa do Paulo Souza. O treinador de goleiros do Flamengo, que foi trazido pelo Paulo Souza, faz uma postagem enigmática, mas que deixa claro o recado dele para o Diego Alves, quando ele diz: somos todos menos alguns. O Rodolfo Landim, como já colocado pelo Breler Pires, também escolhe a hora mais confortável para ele para falar. Se vocês pararem para analisar, o boi de piranha, esse é um termo muito comum no interior, antes que o Fantasport interprete equivocadamente, é aquele boi, né, que quando a boiada quer passar pelo rio, ele é jogado à frente para que as piranhas se ocupem com ele e aí o restante da boiada possa passar. O boi de piranha da história toda é o Paulo Souza. Só ele se expõe. Ele se expõe para ser o teste de ferro, para ser
o escudo do Márcio Tanuri, ele se expõe para seguir a liturgia que quer o Marcos Braz, ele fala isso que ele falou na última terça-feira, imagino eu, por vontade própria, mas depois recebeu a informação de um fisioterapeuta, não falou diretamente contigo, nem com o Bruno Spindel sobre o episódio do almoço em si. Então está tudo sendo feito pelo Paulo Souza. Como bem disse o Breler, ele vai além das 4 linhas. Ele é o gestor macro de tudo o que acontece no Flamengo. E ele é o primeiro a cair caso se perceba a necessidade de uma medida mais drástica. Então, nessa história toda, ele só entra na roubada, ele só entra como a parte mais frágil da história. Ele está sendo escudo de uma situação dentro da qual ele não está respaldado. Essa é a grande realidade. Se lá na frente, pode ser amanhã, depois do jogo contra o Goiás, pode ser depois do jogo da Libertadores, pode ser depois do Fla-Flu, não importa. Se em algum momento Rodolfo Landim e Marcos Braz entenderem que a demissão do Paulo Souza, por mais que ela vá gerar um passivo de 4 milhões de euros, ela vai solucionar os problemas. Quem quer o Paulo Souza hoje no Flamengo? Vamos parar e pensar. Quem quer o Paulo Souza no Flamengo hoje? O torcedor não quer. Pelo que eu estou vendo aí, pela manifestação aí da relação interna, algumas lideranças também não curtem muito. Os dirigentes provavelmente não estão satisfeitos com o trabalho dele. A opinião pública, nós, criticamos muitas coisas que ele tem feito. Então a verdade é uma só, ele é a parte frágil da história. Está apenas contando o tempo. A hora que a diretoria perceber, mandando ele embora, a gente resolve todos os problemas, ou seja, é um deslocamento do rei, é um deslocamento da rainha, é uma mexida de uma peça só no tabuleiro, vai resolver tudo. Eles vão lá, fazem, geram mais esse passivo e a vida vai seguir. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.